Paz a todos vocês do canal do Avivamento Online, você da rádio do Avivamento Online. Eu sou o professor Roberto de Souza e hoje eu vou estar continuando o meu estudo sobre as 7 igrejas. E hoje o nosso tema será a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo está em Apocalipse 2, versículo 12. Uma coisa que você precisa entender, amado ouvinte que estuda com o nosso grupo o Apocalipse, é que o Apocalipse é um livro que tem bênção para aqueles que estudam. Olha só, no versículo 3 do capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Que coisa maravilhosa, né? Que livro da Bíblia que teria promessas como o livro de Apocalipse. E o problema da nossa geração é que nós estamos sempre buscando textos da Bíblia que falam de vitória, etc. tal, menos estudando a palavra a respeito dos tempos de fim. Para quê? Para que nós possamos estar preparados. Então vamos ler um pouquinho lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só, em Hebreus 4,12 também, o escritor de Hebreus fala a respeito disso, né? Que a palavra de Deus era viva e eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes. Ou seja, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, que havia ressuscitado e que apareceu para João lá na ilha de Patmos, ele estava dizendo assim que ele tinha a palavra de Deus na sua boca. E é o que nós estamos trabalhando, estamos criando essa plataforma para que você tenha também acesso à palavra de Deus também e um pouco da fé em Jesus. A igreja de Pérgamo significa o seguinte: sei aonde habitas e que é onde está o trono de Satanás. Quando Jesus se refere, porque na minha Bíblia as palavras de Jesus aparecem em vermelho. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque significa o seguinte, que Jesus mesmo que está falando. É Jesus mesmo que está dizendo que ele tem a palavra, e ele declarou que Pérgamo era um lugar onde havia o trono de Satanás. Por quê? Porque naquele local, se você for estudar, eu estudei, havia pelo menos adorações a 4 tipos de Deus diferentes. Inclusive o altar de Zeus, de Artemis, etc. tal, e propriamente também o culto também do imperador. A Bíblia também cita Antipas, também, que seria um discípulo de João Batista, que foi assassinado, que foi jogado parece que um caldeirão de bronze, e também passou a ser venerado também, e pessoas vinham de longe para poder receber a cura desse homem. Vamos lá então. No versículo 13. Contudo, retens o meu nome. Olha só, Jesus também deixou aqui algo bom. E não negou a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que foi testemunha em mim e que foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Então Antipas, ele foi, segundo a história da igreja, foi o bispo de Pérgamo e também discípulo de João Evangelista também, e possivelmente morreu sob o reinado de Nero, o imperador Nero, segundo registros da história. Também diz aqui nas minhas anotações que Antipas foi capturado e levado para o templo de Artemis, aonde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, aonde ocorria os sacrifícios. Segundo a tradição, o homem de Deus que morreu rezou a Deus, orou a Deus, implorando por sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos. Então os cristãos levaram o seu corpo
intocável pelas chamas para a cidade onde foi enterrado, e depois aquele local se tornou um local também de adoração também Antipas, totalmente errado, né? As pessoas começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Então a Bíblia diz o seguinte: todavia, eu tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Aí Jesus fala um pouco de Balaão. Balaão era um profeta que era movido por isso, pelo dinheiro. E você conhece pessoas assim, com certeza, né? Tem aí pessoas que movida por Deus. Existem pessoas que só entregam profecias, só entregam oráculos de Deus para pessoas que têm dinheiro. Procuram instalar o seu ministério em locais de pessoas que têm dinheiro, não é verdade? Não é que também existe até líderes cristãos que tratam pessoas ricas diferente do que trata as pessoas de pouca aquisição. E a Bíblia fala assim que Balaão era um profeta assim, que ele, inclusive, ele aceitou suborno para amaldiçoar o povo de Deus. E se não fosse, Deus impediu, usando lá aquela mula, ele iria fazer isso, mas Deus impediu. Você sabe aquela história, eu não vou voltar em números, né, para contar essa história. Aí fala o seguinte: que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Que é interessante, porque na Grécia havia muito, junto com os cultos gregos, né, a adoração do corpo humano. E muitos dos cultos gregos, para você poder entender o que eu estou querendo dizer para você, eles eram, como se diz, junto com o culto incluía também práticas também de sexo, segundo os historiadores. Por isso que Paulo alerta muito a igreja da Grécia sobre prostituição, sobre guardar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas, eles iam na igreja cristã e eles participavam de prostituição. Mas se você participar de prostituição, você também iria participar também da adorações aos deuses, né? E havia até havia deuses que inclusive tinham as suas prostitutas também, né? Que faziam isso também. Então diz o seguinte: Balaque também, ele incitou o profeta Balaão também a colocar tropeços diante do povo de Israel, inclusive também para que as pessoas comessem coisas sacrificadas aos ídolos. E também no versículo 15, eu vou falar um pouco sobre os nicolaítas. Assim, tu tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, né? Que você sabe o que era a doutrina dos nicolaítas. Aqui eu tenho aqui anotado, né? Mas a doutrina dos nicolaítas, ela era que não importa o que você fizesse com o seu corpo, se você fosse salvo, se você acreditasse em Jesus, não importava o seu comportamento na terra, que nada iria afetar a sua salvação. Eles também defendiam, segundo aqui a fonte que eu estou lendo, a poligamia, né? Ou ter mais de uma mulher, ou ter também o exemplo assim, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. E os nicolaítas, eles foram condenados por Jesus. Por quê? Porque Paulo deixou bem claro na sua carta às igrejas da Grécia que o homem deveria ter apenas uma só mulher. Não é verdade? Esse negócio de você ter, como muitas pessoas fazem, não é verdade, né? Vou estar trocando de esposa. Não. A Bíblia fala para o homem de Deus ter apenas uma mulher. A Bíblia fala assim que o pastor,
que o diácono, que o bispo deveria ser marido de uma só mulher e não de duas. Vamos lá então. Arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus falando, porque na boca de Jesus tem o quê? A palavra de Deus, que é a espada afiada de 2 gumes. Aí a palavra de Deus fala assim: quem tem ouvidos, é uma promessa também à igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca. Vamos lá, vamos parar um pouco assim. O maná escondido, né? Quando Deus enviou o maná no deserto, você sabe daquela história de Moisés, do povo no deserto, eles guardaram também um pouco do maná para mostrar para a sua geração, para as suas gerações futuras, como que Deus alimentou ele. Só que esse maná, ele está guardado em um lugar que somente Deus sabe. E esse maná é um maná especial que Deus vai dar para todos os seus filhos que vencerem. Presta atenção. Tudo é ao que vencer. Se você ver, se você vai ter os Jogos Olímpicos no Brasil, quem que ganha medalhas? É quem vence, não é verdade? Em primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro. Porque muitos competem, mas poucos são aqueles que vencem. Então o importante, meu querido, não é competir, como diz alguns. O importante é você vencer e ser fiel a Deus até o fim. A Bíblia fala assim: também lhe darei uma pedra branca. Olha só, essa pedra branca, ela se refere, segundo os historiadores, que os juízes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, depois que o juiz ouve todo mundo, né, o juiz bate o martelo, né, e ele fala assim: not guilty, ou seja, não está condenado. Se o homem era not guilty, não condenado, o juiz vinha, o promotor vinha com uma pedra branca, então o juiz decretava a inocência da pessoa. E se a pessoa fosse acusada de um crime, de um roubo, e o juiz viesse com a pedra preta, significa que ele estaria condenado por aquilo lá. E na pedra branca, eu acho legal, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Eu acho interessante, né, que muitos homens de Deus, eles receberam novos nomes. Você vê o caso, né, de Jacó, o enganador, que se transformou em Israel, Abraão para Abrão, não é verdade? E eu queria saber qual seria o meu novo nome lá nos céus, né? O meu nome aqui na terra, eu sou conhecido, o nome que os meus pais me deram é Roberto de Souza. Mas eu queria saber o que Deus teria, do que eu serei chamado quando eu passar pelo tribunal de Cristo e receber o novo nome que Deus escreveu, projetou e planejou para a minha vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Nós já temos uns estudos aqui prontos, né? Laodiceia, eu já tenho Éfeso, e eu vou estar deixando um para cada um, representando as 7 igrejas. Que Deus abençoe você. Entre em contato com a nossa rádio, ore conosco todos os dias ao meio-dia e participe da nossa programação. Juntos, estudando o livro do Apocalipse e participando dessa promessa que Deus fala, que nós, que estudássemos a palavra de Deus, o livro de Apocalipse e as coisas que hão de vir, receberíamos uma promessa especial. Um abraço e um beijo no seu coração.